Oi pessoal, quero dividir com vocês uma parte da minha história, porque acho que ela pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Cheguei em São Paulo com muita expectativa. Homem gay, enfrentei situações que jamais esperava. Quando cheguei aqui, pensei que tinha tudo sob controle. Vim para fazer uma especialização em medicina e, como médico, achava que sabia de tudo, até sobre drogas. Mas foi aí que me enganei. Quando cheguei, sexo e drogas pareciam uma liberdade. Achei que poderia aproveitar sem me envolver demais. Mas logo perdi o controle. Só depois de muito tempo percebi o preço que essa liberdade cobrou de mim. A primeira vez que me vi completamente envolvido foi quando passei 4 dias numa situação extrema, em um lugar onde não comia, quase não bebia água. E como eu tinha dinheiro, tudo parecia possível. Cocaína, GK, poppers, Rivotril, metanfetamina. Até garotos de programa entraram na jogada. Tudo para manter a euforia, o prazer imediato, mas os efeitos passavam e o vazio só aumentava. Eu sabia que estava fazendo algo errado, mas não conseguia parar. Queria sair desse ciclo, mas ao mesmo tempo a tentação de continuar era mais forte. Isso durou meses. Cada vez mais, os momentos de prazer eram seguidos por períodos de culpa e desespero. No fim, acabei perdendo tudo. A dívida foi crescendo, até que me vi com 40 mil reais em dívidas. Tudo por conta das drogas, do estilo de vida que fui levando. Minha conta bancária não conseguia mais dar conta das despesas, e a pressão foi aumentando. Acabei sendo despejado do lugar onde eu morava e tive que pedir ajuda para minha família, para pagar a passagem de volta para casa dos meus pais. Quando percebi que minha vida estava completamente desmoronando, me vi sem rumo, sem a mínima ideia de como reconstruir minha história. Agora faço terapia 3 vezes por semana e aos poucos estou conseguindo lidar com as causas que me levaram até ali. Percebi que meu problema não começou com as drogas. Ele já estava lá antes, mas eu não enxergava. O vício, as dívidas, a perda de controle, isso tudo foi consequência de algo mais profundo que eu precisava entender e curar. Hoje, sei que a jornada para me reerguer será longa, mas pelo menos eu já sei de onde eu parti. Bem-vindos ao Moedor. Eu sou o Lucas Raniel. Eu sou o Cris Zanovski. E eu sou o Gabriel Cordeiro. Hoje a gente tem a presença incrível aqui no podcast, diretamente de Fortaleza, gente. Não é qualquer coisa não, viu? Mas antes eu quero puxar um axé para a Coordenadoria de ST de São Paulo, porque são eles que estão mantendo a gente aqui. Exatamente. Então, axé! Vamos começar esse episódio com tudo hoje? Vocês sabiam que o acesso à PrEP em São Paulo ficou ainda mais fácil? Agora, todas as informações estão a um toque de distância com o app eSaúde SP. É isso mesmo, Gabi. É só fazer o download, entrar na aba S-PrEP. Nela, você terá acesso a todas as informações e indicações das profilaxias e pré- e pós-exposições ao HIV. Bom, o aplicativo está disponível tanto no Google Play quanto no Apple Store. Então, não percam tempo, entrem lá e coloquem a sua saúde em primeiro lugar. E aproveita, gente, para seguir também o Moedor no @moi_do. E vai segurando, porque depois da vinheta tem muito mais pra gente moer. Puxa, vinheta! Puxa a vinheta! A nossa convidada de hoje, ela é doutoranda em estudos psicanalíticos, coordenadora de pós-graduação, além de pesquisadora em áreas como cybercultura, sexualidade, gênero e teorias queer. Seja muito bem-vinda aqui, viu, Sam? Sinta-se à vontade pra gente fazer essa construção em conjunto e a gente falar das coisas que são importantes e urgentes pra dentro da nossa comunidade, viu? Muito bem-vinda mesmo. Bem-vinda! Obrigada! Obrigado a quem tá nos assistindo, obrigado a quem tá nos escutando e obrigado a vocês pelo convite. Que Feliz. bom ter você aqui, viu? Eu fico muito feliz e eu acho que a gente tem muito que aprender, muito Deu que trabalho, escutar. mas consegui, né? Vinda diretamente do Nordeste. Fortaleza não é tão perto. Não é tão perto, mas ela tá aqui e ela vai fazer acontecer. Mas, Sam, me responde uma coisa. Você tem notado que as redes sociais atualmente têm se tornado um grande divã a céu aberto, assim, onde as pessoas vão lá e falam tudo o que acham, assim? É uma questão interessante porque desde a pandemia
a gente se habituou a fazer atendimentos online. Então, de fato, os dispositivos tecnológicos como smartphones, laptops, eles se tornaram uma espécie de divã, né? Entretanto, a forma como se utiliza as redes sociais e como a gente coloca as questões de sentimento, de afeto, de raiva, de angústia, até de amor, de abandono, no Twitter, no Trends, no Instagram, tem sido um pouco interessante observar que tem fomentado um movimento de jovens adolescentes que acabam encontrando em outros grupos de jovens e adolescentes que partilham dos mesmos preceitos, muitas vezes alguns fascistas, usando esse ambiente para colocar tudo que vem à cabeça, sem filtros e tendo reforçadores de narrativas nesses encontros com outras pessoas que compartilham do mesmo pensamento. Então, tem coisas muito interessantes, mas também tem coisas muito deletérias. Sim, no livro que você coescreveu, O Mal-Estar da Cultura Digital, você fala como se a gente estivesse na era dos condomínios digitais, né? Você pode explicar melhor essa frase? Isso é uma hipótese que eu descrevo num livro que será publicado em março do ano que vem, Segregação Digital. Esse capítulo que eu estou no livro Mal-Estar na Cultura Digital é um livro do laboratório Além da Tela, da qual eu faço parte na UFMG. E condomínios digitais é uma referência à lógica do condomínio que o Christian Dunker publica em 2015 no Mal-Estar, Sofrimento, Sintoma. E eu faço uma leitura a partir do que eu estou pesquisando em segregação digital, mostrando que a lógica algorítmica da Web 3.0 produz muros invisíveis que concentram bolhas digitais. Essas bolhas, elas são completamente individuais, com 3 características específicas. Você não escolhe entrar numa bolha, você não percebe muito bem como essa bolha concentra os teus próprios gostos, reforçando cada vez mais os teus próprios interesses, e a terceira característica é que você não consegue sair dela. E cada uma dessas bolhas, os algoritmos, por exemplo, Netflix, Spotify, YouTube, o Instagram, explorar, eles vão colocando aquilo que tu já pesquisa, eles vão acrescentando mais do mesmo e concentrando no teu feed e nos teus buscadores pessoas que buscam coisas parecidas. Então, se você segue 1000 pessoas, no teu feed não vai aparecer 1000 pessoas, vai aparecer 50 que localizam mais ou menos o teu interesse. E é por isso que eu chamo de condomínios digitais. Porque segue um pouco daquilo que o Christian Dunker coloca na lógica do condomínio, que o condomínio ele tem um muro e ele serve como um divisor daquilo que eu quero dentro do muro e daquilo que eu quero manter fora do muro. Então é um sistema de contenção e segregação dos afetos indesejados, né? Das experiências indesejadas. Quase um aprisionamento, né? E os algoritmos fazem isso. Eles concentram bolhas individuais em condomínios digitais, fazendo com que a gente tenha acesso àquilo que o Eli Pariser chama de inferno do igual. A gente só vê as mesmas coisas e acaba reforçando cada uma delas. O condomínio dos gays seria uma espécie de sauna, então é isso que estamos falando. Isso. Não, eu acho interessante a gente começar por isso, porque hoje a gente vai tratar muito exatamente disso, né? Desses aplicativos, como é que esses aplicativos estão povoando ou dizem muito sobre esse consumo de drogas e do sexo em conjunto, né? E eu acho que você falou muito de emoção, como que a gente coloca... trabalha emoções, opiniões nesses aplicativos e como algumas vezes também essa mistura, né? A gente que tem hoje aplicativos fáceis de acesso, de relacionamento. Porque eu acho que o Grindr também se encontra muito nesses condomínios, no sentido de... É um app que você tá ali e muita gente às vezes passa horas e horas, assim. Então,
Como é que você entende também, eu acho que trazendo para o nosso tema, sexo, drogas, sexo químico, voltado um pouco dessa sua pesquisa sobre tecnologias digitais? É curioso isso, porque o Grindr é o primeiro aplicativo de relacionamento que surge. Em 2009, de um israelense americano que em Los Angeles ele lança o Grindr, e o Grindr logo se pulveriza pelo mundo, se tornando o principal aplicativo de relacionamento até então. O Tinder vem em 2012 e aí aparecem outros aplicativos. Tem um pesquisador chamado Richard Misconci, eu acho que vocês devem conhecer, ele é daqui de São Paulo, também fez uma pesquisa nos Estados Unidos. Ele tem um livro interessantíssimo chamado Desejos Digitais, e ele vai fazer uma análise sociológica do uso de aplicativos especificamente sobre a população masculina homossexual, ou seja, pessoas gays que se encontram nesses aplicativos. E aí ele faz um estudo São Paulo, acho que Los Angeles ou é Nova York, não lembro ao certo, e ele vai mostrando como o Grindr ele foi utilizado inclusive em alguns lugares pela polícia para prender homossexuais, onde países que a homossexualidade é crime. Rússia. Arábia Saudita. Por aí vai, sim. E uma coisa que vocês que usam o Grindr devem perceber é que existem algumas figurinhas, alguns emojis que divertidos. dizem de algumas coisas específicas. Sim. Se você é ativo ou passivo ou versátil, se você está disponível, o que você está buscando, que e você se tá você usando. está usando drogas e se aquele encontro ele vai ser permeado por droga ou não, e até você conseguir comprar alguma coisa. Então você consegue comprar lá padê, consegue comprar todas o que você quiser de droga você encontra no Grindr. Sim. E a gente entende que a nossa comunidade queer, principalmente a que é lida como masculina e de homens gays, tem uma permeabilidade pulsional sexual muito maior. Isso é estatístico. Então acaba-se que a gente percebe que o Grindr fomenta, quer queira ou quer não, o sexo químico, à medida que você encontra com mais facilidade parceiros sexuais que vão usar e inclusive dispor dessas drogas nos encontros, né? Que muitas vezes são casuais, muitas vezes, como a gente já sabe pela literatura e pela clínica, sem cuidados, sem... Porque, bem, aqui a gente não vai tratar o tema com moralismo. O problema não é usar ou não usar drogas. É a forma como você utiliza e com que objetivo você está utilizando aquele estado alterado de consciência, que pode ser muito perigoso. Sim. E até a questão do aplicativo também. Por mais que ele dê essa acessibilidade, também tem um lado que você falou dos relacionamentos, de como ele também permite nós, homens gays, socializarmos, viver a nossa sexualidade de forma com liberdade, que há muito tempo em muitos países não é tão permitido. Então é uma app que quebra barreiras, sim, mas também a gente está enfrentando problemas que eu acho que a gente está fazendo aqui é lavando essa roupa suja, porque é uma coisa que a gente percebe, principalmente aqui no centro de São Paulo. E não sei, né, como é que é a sua vivência também em Fortaleza, se lá essa vivência com aplicativos, ou como é essa sociabilidade no Grindr, né? Eu sinto que se torna um vício mesmo. Eu falo de local, propriedade mesmo. Você torna um vício você ficar nessa busca incessante de alguém que vai suprir uma carência, uma necessidade de afeto. E aí, às vezes, esse suprimento, às vezes, essa coisa vem junto com a droga. Isso. E aí você tá vivenciando aquilo, como eu falei já aqui em vários episódios, eu usei metanfetamina por muito tempo, usei muitas drogas por muito tempo dentro desses aplicativos, e sempre eu fico tentando buscar o gatilho, né? Qual foi o momento que me deu o gatilho de baixar, de abrir, de olhar? Eu tava triste. Eu tava tentando procurar alguma coisa pra suprir essa tristeza. E aí isso acaba se tornando um lugar vicioso, né? A gente não tá mais sabendo se relacionar. Tipo, quando as relações acontecem, elas acontecem de maneira muito grotesca, sem afeto, ou sempre nessa intenção de, tá, eu tô com você, mas também quero estar com todo mundo. Saca? Tipo, isso tá sendo muito difícil, assim, pra lidar hoje em dia. Principalmente aqui em São Paulo, eu sinto muito isso. Isso vai chamar algo que a gente tava conversando e pensando no início, que é sofrimento psíquico dentro desses aplicativos.
Você é terapeuta também, né? Psicanalista. E então, como você vê na clínica, isso chega na sua clínica, como que é esse sofrimento? O que você observa disso? Sam, conta pra gente um pouco. É comum a gente, hoje ninguém mais vive sem algum contato tecnológico, né? Quando eu falo ninguém, eu estou fazendo um recorte de classe. A gente sabe que algumas pessoas acessam a internet apenas uma vez por ano. Mas quase 70% da população brasileira consegue acesso à internet. Então, a gente está falando aí de mais de 150 milhões de pessoas. E quando a gente está com um número mundial de mais de 4,3 bilhões de pessoas acessando diariamente a internet, a gente percebe o quanto as redes sociais e os dados, eles são um produto muito importante. O Yuval Noah Harari, no livro, acho que é Homo Deus, ele fala que os celulares, eles já conseguem captar o movimento ocular para saber onde está localizado a nossa zona de interesse. Então, antes mesmo de você saber se é gay ou hétero, ou pansexual ou bissexual, o celular já está vendo quantos segundos teu olho fica grudado num homem de cueca ou numa mulher de lingerie. Então, ele já vai mostrar conteúdos que chamem a atenção pelo milésimo de segundo de interesse que o celular captou pela câmera. E essa loucura toda mostra que o nosso uso com a tecnologia, se não for um uso racional, consciente, e a gente, quando é psicanalista, a gente sabe que isso é um problema, né? Mas que tenha um pouco mais de advertência do que esses dispositivos nos proporcionam, porque, bem, eles são só dispositivos, eles não fazem bem ou fazem mal. É a forma como eles são construídos que servem para nos capturar. Então, o que acontece? Cada aplicativo tem uma dinâmica diferente. Cada população que usa esse aplicativo tem uma dinâmica diferente. E o Grindr, no Brasil, ele é um pouco tóxico. A gente sabe disso. E a gente tem um número de usuários gigantesco, assim. É muita gente. Em Fortaleza, em Minas Gerais, em Curitiba, em São Paulo, no Rio, onde eu transito, tanto Tinder, Grindr, Bumble e Iner, eu tenho os 4. Você vê uma certa diferença em cada um deles. Tem uma certa pressa, né, no Grindr também, uma coisa mais rápida. E o meu, ele é aberto para todo o público. Então, homens gays geralmente são mais invasivos e mais rasos no approach, na abordagem, do que mulheres, homens, trans, do que pessoas não binárias e do que mulheres cis. Isso é da minha experiência, não fiz nenhum estudo sobre isso. É da minha experiência geolocal. A gente quer ouvir desse lugar também. Mas é muito assim, né? Tipo, e aí? Beleza? Curte o quê? Tem local? É muito... É uma coisa ativo ou passivo, né? Ativo ou passivo. Ai, são 3 perguntas. É uma coisa maluca. Isso e eu repete, vejo, isso atendendo muito, né? homens gays no consultório, seja online ou seja presencial, eu percebo que o uso desses aplicativos, ele serve muito para isso que você está falando. A gente vive uma cultura de excessos, né? Permeada por uma dinâmica neoliberal que faz com que cada um se torne um produto e que você, dinâmica coaching, é responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. E se você não é um bom gestor de si mesmo, você é loser, né? O difícil é ter esse autocontrole. E aí, onde é que o Grindr entra? Você tá ansioso, se sentindo sozinho, mandou uma mensagem no WhatsApp, não te responderam no automático. Alguns autores já dizem que o celular é o novo cigarro, que quando você tá ansioso, em vez de você ir fumar um cigarrinho, você vai olhar o WhatsApp e olhar o Instagram. Ou Grindr. Ou Grindr. E aí você acha alguém no Grindr que tá no mesmo prédio que você, no mesmo shopping, e marca de encontrar no banheiro. Bem, eu fiquei sabendo que no prédio que eu atendo em Fortaleza tem um banheiro que, num determinado horário, alguns homens se encontram e vão lá fazer suas curtições. Em um determinado horário específico todos os dias. E a gente sabe que isso é comum em quase todo lugar, nas universidades, nos shoppings, nos prédios.
Faz parte da nossa cultura também. Faz. Quanto esses locais de cruising estão ligados à nossa cultura, né? E eu já recebi alguns pacientes no consultório que tinham acabado de fazer algum tipo de sexo, subiram pro meu consultório e começaram a chorar. E aí você, tá, e o que foi que houve? Não, eu queria dar uma leitada, mas cheguei lá e me senti mal porque eu senti que fui criticado e que talvez eu não seja tão gostoso, ou não, o falo não estava tão entumecido. E aí isso gera uma certa questão, porque a pergunta é, você queria mesmo fazer isso? O que é que você estava buscando? Uhum. Qual a diferença de você ir fazer um sexo, que tudo bem, você ir fazer um sexo aleatório, randomizado, ok. Mas quando você vai fazer isso, principalmente sabendo que vai subir para o consultório, isso tem uma questão, é como se você estivesse comendo um rodízio, que gozo é esse? Que maneira de se expor e de tentar consumir, ser consumido, é essa que te causa uma posição de sofrimento? Porque a questão não é o que se faz, é como se sofre. A questão é sempre essa. E sofre, viu? Nossa, e você tocou num ponto que, assim, eu acho que eu vou trazer uma experiência pessoal, porque eu já percebi, você trazendo isso, que é mais comum do que eu imaginava. Eu, por exemplo, eu passei vários períodos de teste de celibato, porque minha sexualidade eu brigava muito com ela, desde, às vezes eu pisava, chutava o balde, às vezes, aí eu me retraía, era sempre esse 880. E daí eu comecei a perceber a primeira quebra de consciência foi assim, se toda vez que eu sentir prazer, eu precisar chamar alguém no Grindr, esse prazer já não é mais meu, eu já não tenho esse controle do meu prazer. Eu já tô dando pro outro, para aquela pessoa, para te satisfazer. E aí vem a questão da masturbação, etc. E eu acho que o segundo ponto foi tentar saber o que é que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero dar uma gozada rápida? Eu tô bem com isso? Eu quero afeto? Se eu quero afeto, será que eu vou buscar em 10 e aí eu não tô... Então eu tento me entender antes e falo assim, o que é que eu tô querendo agora? Eu tô querendo uma experiência sexual sem afeto, eu tô querendo afeto, a minha autoestima de alguma forma tá abalada que vai mexer comigo. Eu tento me resolver antes de ter essas experiências sexuais para tentar não sofrer. Porque eu acho que esses usos desmedidos também revelam muito desse sofrimento. Mas esse já é um pensamento elaborado, você já tá questionando o que você quer. As pessoas, elas nem sabem o que elas querem. Muitas vezes aí onde o problema do excesso com drogas, por exemplo, surge, porque você vai pro Grindr sem refletir muito bem o que você tá buscando, às vezes você tá se sentindo sozinho, com alguma carência afetiva e quer trocar com alguém que você não conhece, essa pessoa te oferece algum psicodélico. Eu já atendi um cara que numa festa, ele usou tanta coisa, ele emboracou na ketamina, aí usou cocaína pra sair, aí na hora que voltou ele tomou um cogumelo, depois misturou com a bala, e aí ele ficou tão louco, ele passou uns 2 dias meio zumbi e marcou uma consulta comigo dizendo, Sam, eu acho que eu passei do ponto. Aí você olha pra ele, tu acha? Mulher! Passou do ponto lá já em Moema. E aí você leva a questão, tá, o que foi que aconteceu? Que perda de controle é essa? Que sexo foi esse que você estava buscando que precisava de tudo isso? Né? Porque, bem, você não vai passar um dia inteiro trepando. Mas o uso que você fez de droga foi o suficiente para te deixar completamente sem saber o que é que estava acontecendo com o teu organismo por horas. Exato. Com efeitos deletérios por dias, muitas vezes por semanas. E nesse momento que a gente tá em aplicativo e buscando, né, esse sexo rápido e momentâneo, eu costumo ouvir muito aquela frase de burro de tesão, né? E a gente fica burro de tesão mesmo, porque comigo sempre foi assim. E nesse ano aconteceu uma experiência muito bizarra comigo, que acordei de manhã, sábado, 6, 7 da manhã, pra ir treinar, abri o aplicativo, falei, vou ver o que tem. Um menino lindo me chamou, vem aqui que tô com mais um. Cheguei lá, o menino tava muito bêbado, o que estava falando comigo. Muito bêbado mesmo. E aí me sai de dentro do banheiro um outro garoto com o braço pra cima que tinha acabado de injetar metanfetamina. Não. O menino que tava muito bêbado não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Ele tava muito vulnerável. Tanto que o menino que saiu do banheiro falou, ele só não curte fazer sem camisinha. Ou seja, o menino ainda respeitou
o menino não gostar de fazer sem camisinha. Mas se for qualquer outro tipo de pessoa, talvez não respeitaria. E aí é onde entra as vulnerabilidades, não só do nosso físico e da nossa segurança, mas também das ISTs, da overdose, de todas as questões que entram também nesse lugar, né? Que eu já passei por situações, assim, assustadoras nessa cidade, sabe? De ver coisas que eu jamais imaginaria ver. Então, assim, esse burro de tesão acaba rolando muito dentro dos aplicativos, né? A gente perde noção daquilo que tá acontecendo, da realidade, do tempo. Já fiquei 4 dias acordados, pulando de apartamento em apartamento, sabe? Então, e tá acontecendo muito isso, principalmente aqui no centro da cidade. É muito maluco. E eu acho assim, por mais que a gente saiba que essas ISTs têm tratamento, graças a Deus o Brasil tem um SUS maravilhoso e o atendimento aqui em São Paulo também, sabe? Você tem pontos, você consegue ser atendido. Não é legal você se expor seu corpo, digamos assim, a todas essas ISTs constantemente. E aqui em São Paulo é muito frequente, assim. Se E você é for transar sem loucura. camisinha, provavelmente, assim, né, tem uma chance muito grande. É loucura, você usa PrEP, aí todo mundo se confia no PrEP. E eu conheço gente que... não, tem o PrEP. Mas aí não toma o PrEP e se expondo pro PEP. Então pra que tem? Pra que você diz que tem? E ainda tem um segundo ponto, que é um problema de saúde pública. A gente que é da comunidade LGBT, a gente conhece. A gente tem algum tipo de informação, sabe? Principalmente quem mora nas grandes capitais, sabe como o SUS fornece alguns medicamentos, alguns exames. Lá em Fortaleza a gente tem o Hospital São José, que é um hospital de referência para o tratamento de HIV AIDS, inclusive que fornece PrEP, PEP e todo o medicamento para quem já está infectado, para quem vive com. Mas alguns médicos não conhecem. Tem médicos que não sabem, tirando os que trabalham especificamente com isso, o que é PrEP, o que é PEP. E então tem um modus operandi de desinformação e de falta de interesse em conhecer. Quando a gente está falando de proteção, de exposição a alguma infecção, que vai desde o usuário do SUS ou de quem está se expondo, até os profissionais de saúde. Sim. E essa é a loucura, que a gente precisa atingir 2 campos, e os profissionais de saúde eram para estar ajudando, né, nesse processo de divulgação e de contenção de exposição e de risco. Mas parece que não se comunicam, né? E eu acho que é interessante entender que essas bolhas, esses condomínios digitais, incluem essas pessoas, incluem esses médicos que, por vezes, são muito conservadores, né? É diferente você ir num médico que conhece um pouco a respeito e ir num médico que não conhece nada, assim como ir num analista que conhece um pouco a respeito das vivências de uma pessoa que vive com HIV ou uma pessoa que vive na noite, que tem essa interação e chegar na frente de um profissional que sequer busca saber a respeito, ter a informação, né? O que me leva a questionar e trazer isso para você, compartilhando desse mesmo lugar, de entender, você acha que a psicanálise é uma ferramenta para a gente trabalhar essas questões emocionais, essas questões de dependência química, emocional? Como você vê essa parte da clínica? Ai, Cris, eu vou dizer não. Vou dar um tiro no meu pé. Eu quis fazer aqui Uma essa provocação. tentação. Sim, a psicanálise é maravilhosa. Você vai amar. Não, você vai odiar todo o processo. E por que você vai odiar todo o processo? Você vai amar o processo. É isso. A psicanálise ela é uma ferramenta poderosíssima, porque é um espaço, quase como eu costumo dizer nos primeiros atendimentos, é um laboratório de pesquisa, aonde você vai se expor, ou seja, vai colocar toda a sua história que você conhece, às vezes que você não conhece, aquilo que você não tem coragem nem de dizer no espelho, olhando para si mesmo, para alguém que você nunca viu na vida. E ali vai começar um processo de interação com a realidade. Ou seja, você vai expor, a partir da palavra, tudo que você consegue perceber com os olhos, com os ouvidos e com as sensações que o corpo descreve em palavras, para, nesse processo, a gente conseguir fisgar
como se constrói, se constitui aquilo que tu chama de realidade, que é um conceito psicanalítico que a gente chama de fantasia. Então, quando a gente ataca na língua, na linguagem, eu inclusive costumo dizer que é com a língua, lambendo o mundo, que a gente consegue experienciar o mundo, literalmente. É erótico e, ao mesmo tempo, pode ser um pouco perturbador. Então, a psicanálise, sim, ela pode e... A ideia é que faça um movimento de deslocamento da posição que você está no momento que você entra na clínica até um certo momento, onde a ideia é que durante esse processo você vá percebendo o deslocamento que você tem em relação àquilo que você chama de realidade e aos objetos que você toca e a forma como esses objetos interagem consigo, com você. Então, sim, eu acredito que a psicanálise é uma boa ferramenta. E é uma boa ferramenta e é um grande incômodo também, né? Assim, porque eu falo do meu lugar ali de experiência que precisei passar por ela pra conseguir sair disso tudo. Então, assim, eu fico lembrando, às vezes as pessoas chegam pra mim, eu faço terapia, mas não resolve nada. Eu falei, mas você se abre, literalmente, você se despetala inteiro pra entender a raiz do problema, a raiz da questão, porque é só assim que a gente consegue, dentro de uma sessão de psicanálise, de psiquiatria, de qualquer outra questão da saúde mental, que a gente consegue entender a raiz e o porquê do gatilho de fazer determinadas ações, de ter determinadas ações. E eu fico lembrando dos momentos que eu tive na psicanálise, às vezes aqui gravando os episódios, que foi muito importante pra mim ter ela nesse processo de saída da metanfetamina, porque é um gatilho, é um vício, que até hoje eu tenho resquícios desse vício no meu corpo, eu até hoje sinto aquela vontade, aquele desejo, às vezes na madrugada, tá fazendo nada, vem alguém com o emoji do anel, com o emoji do foguete, fala um oi, você já fica assim, o coração já vai a 1000. Aí você fica pensando em tudo aquilo que você passou ou passava dentro desses espaços, e aí você reflete, eu quero estar ali de novo? Eu preciso estar ali de novo? Que prazer é esse que eu tô buscando? Sabe, e não só com a metanfetamina, mas com a cocaína, com a ketamina, com o GHB, eu sinto que é com tudo. E eu tenho sentido cada vez mais a urgência da gente falar isso dentro da comunidade. Semana passada eu consegui levar 2 gays aleatórios de aplicativo para casa de acolhimento, porque eles usaram tanta droga que eles trabalham com sexo também, que eles já não tinham mais o dinheiro para pagar do quartinho que eles estavam dormindo. Então, assim, eles estavam na busca de encontrar outra pessoa para dar mais droga para ele e um acolhimento, um lar, alguma coisa, mas não estavam tendo, Isso. sabe? É muito denso. E aí, a partir dessa demanda, eu até comentei com os meninos, que eu direcionei para uma casa de acolhimento. Só que aí eles estão em contato comigo, eles estão, mas aqui é um saco. Por quê? Porque você tem que seguir regras. Você tem que ter uma rotina, você tem que acordar cedo, você tem que se mexer, você tem que trabalhar, você tem que fazer. E aí as pessoas não estão dispostas a sair desse lugar cômodo, né? De abre o aplicativo, vai lá, usa droga, transa, dorme, ou come, ou nem dorme, ou nem come. Ou esse sabe? caminho da consciência, né? Eu acho que esse despertar, assim, tem gente que consegue ir rápido, tem gente que precisa perder tudo, precisa se endividar, como a gente leu nesse relato, precisa morar na rua, perder o quê? Até que ponto, né, pra gente ter esse acorde de consciência? Porque se é um sofrimento, a gente tenta remediar com o que as drogas trazem de melhor, que é a dopamina. Que é essas emoções que botam a gente lá em cima, mas que estão diretamente associadas com o sofrimento. Porque quando o efeito acaba, a dor, ela vem. É isso, a cobrança vem, né? O que me lembra um pouquinho um conceito que eu acho que pode ser interessante a gente pensar aqui, que é o conceito de gozo. Você consegue atrelar isso pra gente um pouquinho, pra comunicar isso de uma forma que seja simples, que eu sei que você tem uma delicadeza com as palavras. Antes do Cris me perguntar sobre isso, eu já estava pensando que a gente costuma dizer que na psicanálise, todos os sujeito enquanto esse do inconsciente, que não se confunde com o indivíduo ou com o cidadão, para a psicanálise o sujeito ele está sempre em laço, e é a linguagem o principal instrumento que a gente utiliza para se enlaçar. Então estamos todos enlaçados porque aqui falamos a mesma língua, compomos regras da língua portuguesa, ou seja, tem uma gramática que compõe essa regra, mas a gente não fala, aliás, a gente fala o mesmo idioma, mas não fala a mesma língua, porque aquilo que sai da minha boca não necessariamente é aquilo que entra nos teus ouvidos, porque nossa forma de simbolizar as imagens que a gente percebe é singular. Então, essa singularidade em laço, na psicanálise a gente chama de posição de gozo.
Então a gente está diante de uma posição de gozo, quando a gente fala de chemsex, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de exercício físico. E gozo para a psicanálise tem a ver com um conceito do direito, não do gozo orgasmo, do gozo prazer sexual, mas o direito enquanto usufruto. E você não é proprietário, mas você goza daquilo que não é sua propriedade. E esse conceito é interessante porque ele está ligado com toda a força motriz que nós temos para ocupar os espaços de mundo, né? Aquilo que a gente costuma dizer de vazio existencial, na verdade é um grande buraco com uma borda ao redor e a gente está o tempo inteiro tentando segurar nas pontas dessa borda para saber onde é que a gente está. Então, gozo em psicanálise, ele é um conceito mobilizador importantíssimo porque ele diz de toda mobilização que temos para fazer as coisas e da nossa relação com os excessos que essas coisas causam. E aí eu costumo usar a metáfora de rodízio de pizza, por exemplo. Eu adoro pizza, vou para um rodízio de pizza, como 20 fatias. Eu também. Eu como até mais. Na 21ª fatia eu já não aguento mais, mas eu peço a 22ª, a 23ª, porque eu tô pagando e eu tô começando a passar mal. Isso é uma relação de gozo. Ou seja, o gozo está sempre relacionado com uma posição de corpo diante da realidade que faz com que você toque suas posições de desejo e excesso desse desejo. Então, é uma via que localiza desejo e angústia. E a gente consegue também associar esse gosto a novos propósitos, digamos assim, propósitos para sair de um excesso, talvez. Digamos assim, eu percebi, por exemplo, que como é que eu faço para não gastar o meu tempo 6 horas no aplicativo? Porque às vezes eu passo 12 horas, aí quando eu vejo o saldo, eu falo assim, cara, eu passei muito tempo, não achei nada, não consegui fazer nada. Então olha como eu poderia ter criado outros propósitos de prazer em outras coisas. Eu poderia ter saído, ido no parque, dar uma corrida no minhocão, e isso ia me gerar um gozo de uma outra atividade que esse excesso não me deu, de tempo de horas em Grindr. Então eu consigo criar esse prazer. Você acha que isso consegue, por exemplo, ajudar uma pessoa que está lutando para sair de um vício, mas ela não consegue achar outros gozos? Como é que é essa relação para você? Véio. Você tem dicas, mecanismos, às vezes, que a gente pode, sei lá. Como porque eu tô aqui, ai meu Deus. Banho gelado. 3 passos para o sucesso do enfrentamento dos mecanismos de gozo. 1. Não tem, é muito particular. O que a gente diz e que a literatura médica ou de todo o corpo de saúde compreende é que quando você começa a fazer algumas atividades que vão movimentando o teu corpo, ou seja, algum exercício físico, dança, teatro, alguma coisa que vá fazendo com que o teu corpo vá ganhando espaço, você vai acabando mobilizando também uma mudança de posição. Alimentação é necessária, porque enquanto ainda somos primatas ligados à biologia, por enquanto ainda somos, precisamos nutrir esse corpo para que ele funcione da melhor forma possível. Então a gente precisa se alimentar bem, né? Então comer muita porcaria, usar muita droga, às vezes não é tão bom para esse corpo biológico que a gente tem e acaba fazendo com que a gente tenha sofrimentos físicos e que vão causar sofrimentos psíquicos em um mecanismo de repetição. E aí entra o mecanismo de gozo. Você vai em excesso de repetição. Então, sim, você se alimentar bem, fazer exercício, buscar algum hobby, algum entretenimento. Trabalho, a gente às vezes atrela muito o trabalho à relação de negócio, ou seja, negar o ócio. E, na verdade, o trabalho é uma experiência que os gregos já mostravam que é transformadora e que faz com que você dê algum sentido de vida para uma vida que não tem sentido. Porque a vida não tem sentido. Se você acha que a vida tem algum sentido, não tem. É você que dá esse sentido para a vida. Então é a gente que vai em laço, em comunidade, uns com os outros, buscando sentidos para a vida. Porque sozinho também ninguém faz nada. Então, a ideia é essa, que a gente consiga fazer
para sair dessas posições de gozo, seja com o uso de drogas, ou excesso de compras, ou qualquer tipo de mecanismos desses que a gente chama de dependência, é que a gente consiga deslocar essa dependência para uma distribuição mais interessante. Porque a dependência, ela é quase como uma perversão aonde o objeto te consome ao invés de você consumir o objeto. É uma perversão inversa, né? Então você é consumido pelo objeto. E você precisa daquele objeto mais do que qualquer outra coisa, e é só ele que vai te livrar. E quando você consegue fazer com que toda essa energia do objeto se distribua para outras atividades, outras tarefas, outras reflexões, outros sentidos, aí você consegue manejar melhor, um pouco melhor, a desgraça que é se viver. Porque dá muito prazer, mas também dá muito trabalho. Uhum. E lembrando que sem um pouco de gozo a gente também não vive. Ah, não, a gente precisa. Já pensou? Porque ele trouxe até essa questão do equilíbrio, né? De tipo assim, dá pra fazer, até talvez a questão da redução de danos, né? Que a gente fala muito, de tipo, dá pra fazer de alguma forma, eu gosto de usar essa substância, mas como que eu faço essa distribuição melhor para que não vire esse excesso, né? Eu costumo dizer que a gente não consegue achar equilíbrio na vida. O que a gente consegue é fazer com que o nosso desequilíbrio, ele não nos derrube. Porque alguns desequilíbrios, eles nos amarram dentro de um buraco e você cai, queda livre, sem paraquedas, ad infinito. E você nunca encontra o chão, porque o buraco, quanto mais fundo, menos chão você acha. Então a ideia é que você vá andando na corda bamba, completamente desequilibrado, se agarrando no que é possível, mas fazendo o movimento de continuar andando. É essa a ideia que a própria psicanálise, um processo de análise é esse. Eu acho, assim, quando a gente fala... Acho interessantíssimo a relação com a redução de danos, e ela é importante, ela ajuda muita gente, mas tem substâncias, eu falo por minha opinião e vivência, tem substâncias que não tem como. Não dá. Quando alguém vira pra mim e fala assim, ai, tá, mas você injetou metanfetamina, e aí, como é? Eu viro pra pessoa e falo, incrível, melhor sensação que eu já tive na minha vida, só que não faça. Porque uma vez que você faz, talvez você goste e queira fazer de novo. A maioria das pessoas que fazem, gostam e querem fazer de novo. Então tem substâncias que é legal você evitar mesmo, saca? Que são mais difíceis de você conseguir sair, que são mais difíceis de você conseguir dialogar sobre elas, porque também tem a questão do estigma, né? Tipo, pô, pra mim, botar a cara aqui e falar que eu injetava metanfetamina pra internet inteira ver, pô, eu sei o que eu vou passar perante a isso, tá ligado? Então também tem a questão do estigma que envolve principalmente os homens gays que usam muito, né? A gente tá falando aqui diretamente pra eles, de você que se colocar nesse lugar de tipo, pô, preciso de ajuda, não consigo sair, seja da cocaína, seja da metanfetamina, de qualquer outra substância, ou até mesmo do álcool. Tem muitas pessoas que eu conheço que ficam substâncias muito legais no álcool. que Exato. são de uso médico hospitalar, como morfina. A quantidade de Morfina, gente que usa sim. morfina. Exato. Morfina, aí vem as outras, né? Que faz dormir, aí tem a que faz acordar, e aí eles estão comprando sem receita, Aí e você é uma vive loucura. vira um ser substancializado, né? Vira E as Nossa. gay médicas tudo pegando as coisas. Entendeu? E eu acho que entra nessa questão de responsabilidade tanto individual quanto do coletivo também. Porque fica fácil, né? Pô, eu tenho um amigo médico, uma coisa eu ligo lá, ele me dá o medicamento tal pra eu poder dormir. Só que se você fez o uso de uma substância muito forte, isso pode dar um grande ruim nesse seu dormir. Que você Nossa, nem Todas acorda mais. as substâncias do complexo Z, que vai aqueles remédios para dormir, a gente já viu casos perigosíssimos de pessoas que acordam sonâmbulas e vão fazer uns rolê. E uns rolês, às vezes, bem perigosos. Como um caso que eu tive conhecimento de um conhecido, daqui de São Paulo, inclusive, que usou o Pidem, foi dormir, mas tinha bebido, não dormiu direito, começou a mexer no celular, alguém chamou ele pra fazer alguma coisa, ele pegou o carro. Não, ele só acordou no hospital. Ele entrou na contramão e saiu brincando de boliche com os carros. Claro que esse é um caso fatídico, mas de repente pessoas que compram coisas na internet, pessoas que é uma relação de destruição, né? Então como que a gente faz para não chegar na destruição? Né? Eu acho que é essa questão que a gente fica ali na beira sempre. Será que eu tô me destruindo? Será que eu não tô? O que é isso? O que é saudável, o que é não é? Exato. Qual é o ponto que eu vou... Qual é o meu limite, né? Porque tem gente que fala, eu bebo, mas tô tranquilo. Nossa, recentemente passei por situações assim, que a pessoa bebeu, mas cada um tem um limite, né? E a gente sabe que qualquer substância que entra no organismo da pessoa vai fazer ela sair da realidade ali.
Então, qual que é esse limite, assim? O que se torna seguro? Como que o Cris falou ali? O que a gente pode Uma falar coisa sobre que é isso? importante a gente ter em mente é que é preciso ter limites. O Vladimir Safato me ensinou um negócio que eu replico tanto para minha experiência de gênero, quanto para a forma como a gente interage com a realidade, que é uma heteronomia sem servidão. É um conceito deleuziano que ele está trabalhando nos textos mais recentes, que quer dizer que você não é autônomo, no sentido de que você não é nome das coisas, você não dá nome sozinho às coisas. Então, você está sempre em relação. E essa heteronomia é um nome que você recebe de fora, de um outro, de um diferente. E sem servidão significa que você não vai se colocar enquanto servo daquelas nomenclaturas que vêm do lado de fora. Então, há uma relação com os limites. A gente, obviamente, tem regras constitucionais no Brasil que chamam-se de leis, né? Lei magna. E se tem uma coisa que o Freud nos ensinou que é maravilhosa, é que a terceira fonte de sofrimento para todos nós seres humanos é que as regras que regulam nossas relações são frágeis e que a gente precisa estar constantemente elaborando enodamentos para que elas funcionem. Então, o limite, essa linha que você vai traçar no chão com outros, para saber daqui eu não passo ou daqui eu não quero que alguém passe, é muito particular e turvo. E é uma linha muito tênue. Eu costumo dizer que é a frajolinha entre o amor e o ódio. Porque é um passo em falso que você pode ultrapassar um limite. Você pode ir para uma festa da Anitta, como eu fiz desse ano, meu Deus. E aí, open bar, você bebe, acorda no outro dia em casa, banhada, e olha pro lado, e quem foi que me banhou? Não lembra nem da festa direito. E aí você diz, meu Deus, por que eu fiz isso? E acontece, normal, todo mundo faz. Mas que isso não seja recorrente, ou que você não faça isso 3 vezes por semana, ou todo final de semana, e que você não vá estourar os cartões de crédito na loja da promoção tal, ou que você não vá comer a geladeira inteira de noite porque acordou ansioso. Então que você tem que ter um certo controle, um certo cuidado com tudo isso que vem como energia de botar pra fora. Quando você sente, eu quero muito fazer alguma coisa, não deixe de fazer não, mas pare 3 segundos e diz, por que eu quero fazer isso? Talvez seja uma grande estratégia de você conseguir medir os limites e afirmar o seu desejo. Tem uma coisa linda nisso, que é a posição de uma analista falando isso, porque as pessoas são bem preconceituosas, né? Analista não se diverte, né? Analista não pode sair pra rolê, analista tem que ficar em casa lendo Mal-Estar na Civilização. Então, como que é pra você falar isso e poder abrir um pouco dessa eu falo relação? sobre isso porque as pessoas vão me ver nas festas mesmo, e eu sou bem apocalíptica às vezes. Então, eu tô doida, tô beijando todo mundo. Também. A gente gosta. Nas festas assim, eu vou negar beijo? Negar beijo por quê? Então, quer me beijar, beija. Festa é assim. Aí, às vezes, a gente dá uma contida, eu, inclusive, tô numa fase um pouco mais contida. Aproveitando os limites. Mas eu não tenho problemas nenhum em falar sobre isso, até porque vão filmar, vão ver, então... E aqui a gente fala muito sobre sair dos armários, né? Até de falar também. Principalmente no caso da metanfetamina, que é uma droga mais silenciosa. As pessoas, ninguém sai por aí falando que usa, né? Foi até o fato do Lucas falar dessa exposição. Então as pessoas ficam dias em casa, param de socializar, etc. E também outras drogas. Ninguém sai por aí falando que usa, mas a gente sabe que existe, que é real e que paira muita desinformação por aí, né? Gente, a gente vê meme na internet de ketamina, de várias substâncias. A gente vê meme o tempo inteiro. E aí essa normalização, às vezes, acaba trazendo, né, uma grande problemática para a comunidade. O que eu acho interessante é justamente você, dentro dessa posição, conseguir construir uma relação de se abrir e se expor para se vincular com outras pessoas que precisam disso, precisam dessa informação, precisam desse acesso, mas de alguma forma ser julgado, as pessoas julgarem isso, quando na realidade tem páginas de memes e memes e memes fazendo justamente isso, só que de um lugar muito equivocado. E ao invés de produzir um pensamento, uma crítica ou alguma habilidade a respeito,
Não, só estarem se Fogem. isentando. É, fogem. fogem. Gente, esse da movimento ele é responsabilidade. necessário, importantíssimo, imprescindível, porque a gente vive um momento que a gente já entendeu que a gente perdeu a guerra às drogas. Aquilo que nos Estados Unidos foi travado, que o Brasil importou de guerra ao tráfico, fez com que a violência aumentasse, não diminuiu o uso. Tem uma pesquisa incrível aqui na USP de Ribeirão Preto, com canabinoides, com outras substâncias. A gente tem o Siddhartha Ribeiro na UFRN estudando sobre psicodélicos como a psicofarmacologia do futuro. Então o problema não são as drogas. A gente tem o DMT, tem o MDMA, tem as substâncias que compõem a maconha, a psilocibina, são substâncias que estão sendo testadas há algum tempo no tratamento de várias psicopatologias, desde transtorno de estresse pós-traumático, transtorno depressivo maior. Isso a gente se valendo dos manuais psiquiátricos. O problema não é a droga. Quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente fala, inclusive dos usos errados que a gente faz, quanto mais a gente consegue conversar de forma aberta sobre substâncias naturais e laboratoriais, sobre o uso dessas substâncias em excesso e às vezes os benefícios que essas substâncias trazem em uso controlado, a gente consegue ter uma sociedade um pouco mais educada e com algum tipo de acesso e informação que faz inclusive com que eu possa fazer melhores escolhas e usar as melhores substâncias nos melhores momentos, que às vezes é um recreativo, ou às vezes é um tratamento. Mas, bem, você vai para as experiências de países que estão trabalhando com o uso de drogas, é muito sutil, às vezes, como algumas pessoas acabam se expondo mais. Mas, por exemplo, experiências no Uruguai, que está tendo um problema agora de retrocesso, de financiamento. Nos Estados Unidos, a Kamala Harris acabou de dizer que vai liberar a cannabis para o país inteiro. A gente tem experiências na Europa, a gente tem experiências econômicas, a gente não pode deixar isso acontecer no Brasil, de as pautas neoliberais se apropriarem, por exemplo, dos canabinoides ou das plantações de cannabis sativa, índica, mas que a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa falar dos nossos usos que a gente pode considerar errados ou deletérios ou que fizeram mal em algum momento. Quanto mais a gente fala sobre essas coisas, melhor e mais pontos de identificação a gente tem para que outras pessoas que às vezes têm uma vergonha, ou que às vezes não têm informação, ou que às vezes não conseguem ter acesso. Por isso que a internet às vezes é maravilhosa, porque pessoas no interior lá do Ceará que não têm acesso a nada, com 4 cliques conseguem ter acesso à visão de mundo completamente distinta do que aquela praça e aquela igreja da qual eles frequentam. Então, sim, a internet tem alguns problemas, mas faz com que você, por exemplo, possa falar sobre o seu uso de metanfetamina num podcast, num vídeo, na internet, e pessoas que porventura pensaram em usam e não sabem muito bem como sair, vão encontrar no teu depoimento, no teu relato, na tua forma de experienciar aquele objeto, uma saída de como eu posso me relacionar de forma diferente. Então é imprescindível. Uau. Uau. Nossa, o que eu vou te dizer depois dessa? Ter você aqui é um prazer, ter você aqui é uma honra, porque a gente vai se abrindo, vai olhando para as coisas de uma forma completamente diferente. Eu vim de uma província, né? Curitiba é uma província. E era um sofrimento constante poder me relacionar e falar a respeito disso e olhar para pessoas que também em algum momento ou utilizaram ou utilizam como igual, porque a gente tem uma pré-tendência super egóica a ir para esse lugar de sofrimento silencioso. E quando a gente pode expor isso, quando a gente pode se conectar com isso da forma como você está fazendo aqui, isso não é só prazeroso para a gente se abrir, mas para a gente permanecer nessa luta, né? Então, que honra.
Eu que agradeço muito pelo convite. Foi um papo muito leve de um assunto muito pesado. E que eu acho que a gente permeou, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, deve também ter sentido como isso aqui transitou de uma forma legal. E se vocês não sentirem, eu senti. Sim! Mas, Então, nossa, muito obrigada. Muito obrigado, assim, de verdade. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais aí pra galera também te seguir, te acompanhar e ver todo o conteúdo que você produz, que é muito bom, inclusive, parabéns. E muito obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo lá de Fortaleza aqui pra participar do nosso videocast. Muito obrigado. Pega os curiosinhos daqui pra vocês se conectarem. Exato. Então, vocês podem me acompanhar em TikTok, Instagram, Facebook, Twitter eu vou fechar. Trends em @SamAlcântaraPsi. Eu tô lá falando minhas besteiras, loucuras que se passam pela minha cabeça, e algumas dessas loucuras eu uso referências. Então a gente tá tentando fazer isso aí. A gente chega ao final de mais um episódio, um grande episódio, com muitas coisas bem fomentadas aqui, né, gente? Eu gostaria de deixar o recado pra galera que tá aí assistindo pra também seguir as nossas páginas, que é @moi_dor, e a página da Coordenadoria de IST daqui da cidade de São Paulo, que é @ISTAIDSP. Segue essa galera lá, que é muito interessante. Procure saber mais sobre PrEP, sobre PEP, sobre métodos de prevenção combinada, pra incluir eles na sua rotina de prevenção e saúde sexual. Demorou? Até uma próxima, hein, gente? Boa noite. Fui!